Olá, seja bem-vindo ao Conhecimento Secreto. E hoje nós iremos ver como derrotar o Slenderman, o pesadelo sem rosto. Para quem não sabe, Slenderman é um ser maligno de tempos antigos que se encarregava de sumir com pessoas de forma misteriosa e que nunca foram encontradas. Slenderman é uma criatura sem rosto, com um tamanho maior que 3 metros, e ele pode provocar psicose em suas vítimas, levando-as a loucura extremas, com pesadelos e aparições para o resto de suas vidas. Além disso, ele pode ser onipresente, ou seja, aparecer de forma repentina em qualquer lugar, e causar em suas vítimas uma sensação de distorção da realidade. E quem olhar em seu rosto está fadado à morte ou entrar em uma psicose loucura para o resto da vida. Essa criatura só aparecerá se for invocada, e para desfazer essa invocação não é nada fácil. Então agora vamos fazer um resumo da história e mostrar como seria possível acabar com essa entidade. A história se inicia com um grupo de amigas que se juntam em uma noite normal. Em uma conversa, elas falam sobre uma lenda que, para início, parece ser apenas uma lenda urbana. Elas estavam falando sobre o Slenderman, e uma delas diz que é possível invocar o ser maligno. E durante a conversa, elas fazem uma pesquisa e acharam a forma de invocar a entidade em um site de ocultismo. Após invocarem, algumas coisas estranhas acontecem na casa. A luz pisca, barulhos repentinos, o clima muda, como se fosse um sinal, e elas ficaram assustadas. E na mesma noite, uma delas, ao dormir, tem um pesadelo macabro com o Slenderman e acorda assustada. Ali se iniciava uma terrível história sem volta. No dia seguinte, ao caminhar na floresta com suas amigas, essa mesma garota some de forma repentina. E até então, ninguém suspeitava de nada. As amigas começam a investigar o desaparecimento e vão até a casa de sua amiga desaparecida em busca de pistas, e descobrem muitas coisas sobre o ocultismo e muitos desenhos e artigos sobre o Slenderman. E elas iniciam uma investigação no computador de seu quarto. E durante essa investigação, uma sombra estranha aparece. Era um sinal que elas não estavam mais sozinhas. Elas descobrem uma forma de acabar com a invocação. Elas precisariam se desfazer e oferecer algo que elas amassem para o ser maligno. Mas esse problema ainda está longe de terminar. E elas sabiam que isso poderia ter um efeito colateral, pois elas não poderiam olhar para a criatura, pois iriam entrar em loucura extrema e ser atormentadas para sempre, ou até mesmo morrer. E durante o ritual para desfazer a invocação, uma delas fica em prantos e acaba retirando a venda em um ato sem pensar. E com isso, ela acaba de ser condenada. E em um momento de desespero, ela corre pela floresta em busca de se salvar do Slenderman. Mas para todo lugar que ela ia, a criatura aparecia, até que ela foi alcançada. E nesse momento de pânico, as outras amigas ficam juntas e a floresta permanece silenciosa. E ao se passar mais um tempo, a terceira amiga retorna e se junta a elas. Passado alguns dias, essa garota passou a ser perseguida dentro de sua casa, tendo visões estranhas, pesadelos e ouvindo sons aterrorizantes, mas não sabia que algo ainda iria acontecer. De repente, com um susto, Slenderman aparece. E em seu quarto ela dá o seu último grito. Ao passar a história, podemos ver que essa garota não tinha morrido, mas estava fadada à loucura, com visões e pesadelos que acabavam com a sua mente, e viveria assim para o resto de sua vida. E logo em seguida, também uma das garotas passa a ver a criatura em vários lugares e começa a ficar preocupada com o que estava acontecendo e passa a ouvir sons estranhos e ter pesadelos. Era o início de muita preocupação. E algum tempo depois, ela passa a escutar a voz de sua amiga desaparecida
e sai em direção à voz, dentro da floresta. E quando ela menos espera, Slenderman aparece para ela, e ela acorda como se fosse um pesadelo. E ela passa a ter alucinações fortes depois disso. E em seguida acorda novamente. Ela estava em um pesadelo dentro de outro pesadelo, e sua mente já estava dominada pelo ser, como se fosse um vírus. E depois disso, ela passa a ter visões perturbadoras a todo tempo. Um tempo depois, as amigas em conversa perceberam que entraram em uma situação inevitável. De repente, um barulho acontece e elas trancam a porta do quarto, mas uma sombra passa pela porta e sobe pela parede. E nesse momento de agonia entre as duas amigas, uma mão aparece quebrando o vidro da janela e perfura o corpo de uma delas e puxa para fora da casa. O pânico estava formado. E sem saber o que fazer agora, a última amiga estava sozinha e vai em direção à floresta. E não demora muito, ela também se depara com Slenderman. E em um momento de desespero, ela corre para se salvar e continua dentro da floresta. Slenderman então aparece mais uma vez, só que agora ela estava condenada a um outro tipo de sofrimento. Ela seria aprisionada a uma árvore para o resto de sua vida. Durante a história, percebemos que ele se fortalece com o medo da pessoa, com as histórias contadas sobre ele, e o terror e esse medo que ele causa nas pessoas é uma das fontes descritas de sua força. Então, como vimos, ele é uma entidade que não pode ser vista, pois quem o vê está lançado à própria sorte de morrer ou enlouquecer, e o seu medo acaba virando o combustível para isso. Então, uma das formas de acabar com a sua força, ou até mesmo derrotá-lo, seria ridicularizá-lo, fazendo assim com que Slenderman não passasse mais a sensação de medo. E quem sabe, com isso ele poderia desistir de suas vítimas, ou até mesmo deixar de existir, já que ninguém mais teria medo da criatura. Mas agora eu te pergunto, seria fácil para você deixar de ter medo de um ser aterrorizante que estivesse te perseguindo? E se você gosta de vídeos de curiosidade, curta e se inscreva, pois aqui no Conhecimento Secreto você tem vídeos novos toda semana. E nos vemos até o próximo vídeo.